A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? É um prazer estarmos juntos para mais um momento de estudar a palavra do Senhor sob o tema Ser um cristão fiel, um grande desafio. Você concorda que ser um cristão fiel é um grande desafio nos dias que nós estamos vivendo? Eu acredito que sim, mas é possível. E dizia a todos, Jesus falando, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, verso de número 23. 3 objetivos temos hoje. Primeiro, destacar o convite de Jesus para todos que desejam recebê-lo. Segundo, pontuar as características de um cristão fiel. E terceiro, observar as recompensas da fidelidade ao Senhor. Mas você prestou atenção no texto principal do estudo de hoje? Jesus falando, se alguém quiser vir após mim. Primeiro ele dá um condicional. Ele não está obrigando ninguém a ir até ele. Mas ele diz, se alguém quiser. Se alguém quiser, logo precisará tomar a sua decisão. Então você não é obrigado a seguir a Jesus. Mas o dia que você colocar no teu coração que é a melhor coisa para a sua vida, você vai precisar negar a si mesmo, tomar todo dia aquilo que o Senhor está colocando para você e seguir a Ele. A leitura bíblica está em Lucas capítulo 9, dos versos 23 ao 26, e Mateus capítulo 24, do 45 ao 51, que diz assim, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Verso 24, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear ou ganhar o mundo inteiro, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e todos os santos anjos. Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor achar, vai encontrar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os seus conservos e a comer a beber com os bêbados, virá o senhor daqueles servos num dia em que não espera e a hora em que não sabe, e separá-lo-á, e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos lá então. Vamos ver o que o estudo de hoje reserva tanto para mim quanto para você. O primeiro ponto diz assim, como ser um cristão fiel? Falaremos um pouquinho sobre aceitando o convite de Jesus, negando a si mesmo e tomando a sua cruz a cada dia. Vamos lá então. Aceitando o convite de Jesus. O Senhor Jesus Cristo tem um convite especial para todos aqueles que desejam alcançar a salvação nele. Para que uma pessoa possa ser salva, ela precisa crer na morte e na ressurreição de Jesus e recebê-lo como Senhor, Salvador pessoal. Ele precisa acreditar na verdade bíblica, que Jesus Cristo nasceu, cresceu, viveu, morreu e ressuscitou. E através do seu sangue derramado na cruz, ele propiciou para nós a salvação da nossa vida, a libertação sobre o jugo do pecado. Ao conversar com a mulher samaritana, por exemplo, Jesus declarou que quem beber da água que ele der, nunca mais terá sede, pois a água que
que lhe der fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Aí vem uma pergunta: você tem esse privilégio de ter dito sim para Jesus? Olha que coisa interessante. Às vezes, nós dizemos sim para muita gente. Para muita gente, muitas coisas, nós estamos dizendo sim. E para Jesus? Você já disse sim? Aquela mulher samaritana, a princípio, não entendeu, e ela vai até dizer para Jesus: como o Senhor pode tirar água se o poço é fundo e o Senhor não tem com que tirar? Mas Jesus estava falando dele mesmo, daquilo que ele podia fazer no mundo espiritual. Queria resultar para ela na sua vida física e também na sua vida espiritual, que seria a sua salvação. Se sua resposta é positiva, você aceitou o convite da salvação. Mas se ainda não fez, ainda é tempo de receber Jesus na sua vida. Por quê? Enquanto estamos vivos, há esperança. Quando esses olhinhos fecharem aqui, aí acabou. Se converteu a Cristo, amém. Se não, não terá mais jeito. Negando a si mesmo. Em Lucas 9:23, lemos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que Jesus quis dizer com a expressão negue a si mesmo? Na verdade, ele quis dizer que quando nós tornamos amigos de Deus, nós nos constituímos inimigos do mundo. E uma vez, já que somos inimigos do mundo, nós vamos no sentido de que do sistema corrompido, nós procuraremos viver negando a nós mesmos as nossas vontades, os nossos eus, os eus, né? Porque nós estamos cheios de eu. É eu para tudo quanto é tipo. Então nós vamos negar tudo isso e resolver de fato: não, meu compromisso é com Jesus. Então eu vou seguir a Jesus. Vou tomar a minha cruz, renunciar minhas vontades e seguir a Cristo. Negar a si mesmo é negar sua natureza carnal, seus prazeres, suas vontades, seus desejos meramente carnais e humanos. Isso é coisa do ser humano. Mas ele precisa vencer o desejo do seu corpo para que possa se aproximar do Senhor a cada dia. Tomando a sua cruz a cada dia. A cruz não pode ser tomada a cada ano, a cada mês ou a cada semana ou a cada um ciclo da vida. Não. A cruz deve ser tomada todo dia. Levantou-se pela manhã, coloque a cruz sobre os ombros e siga. Que cruz é essa, pastor? Então eu vou precisar colocar uma madeira atrás da porta lá de casa, daqui da minha casa? Não é nada disso. É o sentido de quê? De você tomar sobre você as dificuldades que você pode estar enfrentando. Coloca, não abra a mão, porque alguém pode te fazer não é uma promessa, mas alguém pode te fazer, fugiu a palavra agora, tentando negociar com você. Olha, ser crente é muito difícil. Abre mão desse sofrimento, dessa luta. Para que servir ao Senhor? Aí com isso, sem querer, você vai tirando pedacinhos da sua cruz. Só que pode chegar uma hora que vai fazer falta. Então, tomar a cruz significa participar das aflições de Jesus, para então ele participar da sua glória. Ou seja, quando eu tomo a minha cruz, eu abro mão do mundo, tomo sobre mim aquilo que Jesus me ensina pela sua palavra, e quando Jesus me ensina, eu entendo isso, eu começo a me afastar dos prazeres do mundo. Quando eu afasto dos prazeres do mundo, o mundo será o meu inimigo, porque o mundo não concorda com quem quer o Senhor Jesus. Então, quando você quer negar a si mesmo, você é mais próximo do Senhor. E através disso você vive experiências maravilhosas aqui. E você acaba por ser preparado a entrar com Jesus nas regiões celestes. Tá bom? As características de um crente fiel. Falaremos um pouquinho sobre: esse cristão expressa o amor de Deus, esse cristão expressa o fruto do Espírito, e esse cristão ouve e pratica a palavra de Deus. Vamos lá.
Esse cristão expressa o amor de Deus. Muita gente confunde o trabalho que desempenha para Deus com o amor que precisa envolver por meio do relacionamento com Deus. A vida com Deus precede o trabalho para Deus, inclusive falar em línguas, ser usado com os dons espirituais, exercer filantropia com os mais carentes e ter muita fé. Pouco significa se não tivermos o amor de Deus em nosso coração. Então, queridos, primeira característica do crente fiel é amar a Deus. Quando nós amamos a Deus, as demais coisas irão acontecer naturalmente na nossa vida. As portas vão se abrir, os milagres vão acontecer, pessoas nós iremos ajudar, mas não simplesmente por ajudar, mas iremos ajudar porque nós amamos a pessoa, entendeu? Então é muito importante nós entendermos dessa forma. O serviço, fazer para Deus é muito importante, mas se eu simplesmente fizer para Deus como um trabalho natural, um trabalho normal, onde eu bato um cartão e resolvo, Deus não vai receber. Agora, se eu coloco o amor naquilo que eu faço para o meu Senhor, eu terei galardão por isso. E você também terá galardão por isso. Muitos de nós memorizamos o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas em 1 João 3,16 diz assim: conhecemos o amor nisto que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos fazer o quê? Já que ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. No sentido de que dedique o teu tempo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa poderosa mensagem. Esse cristão expressa o fruto do Espírito, dons espirituais, pregação, louvor, tudo que nós fazemos. Se não for pelo fruto do Espírito, não vai adiantar nada. Por quê? Porque eu posso acabar por ser alguém vaidoso, invejoso, alguém que não desenvolve o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito começa com amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e também aqui temperança. São as virtudes desse fruto tão importante do Espírito. E quem consegue desenvolver se aproxima de Deus. E vale dizer que os dons de serviço que nós temos aqui vai cessar aqui, mas as virtudes que temos será uma bênção nós estarmos diante do Senhor praticando. Porém, os dons precisam andar de mãos dadas com o fruto do Espírito, pura realidade. E também, esse cristão ouve e pratica a palavra de Deus. Ouvir é uma coisa, praticar é outra. A Bíblia vai dizer que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes. Certa vez Jesus contou uma parábola sobre um pai e seus filhos. Ao pedir um favor para os filhos, o primeiro disse que não ia, mas foi. Já o segundo disse que ia e não foi. Depois as coisas se invertem. E Jesus vai dizer então, quem, na verdade, cumpriu a vontade do Pai? O primeiro ou o segundo? E eles disseram o primeiro. Embora o primeiro de imediato disse que não iria, mas foi. Então, quando nós ouvimos a palavra, de repente, de imediato, vamos dizer que vamos cumprir, depois não cumprimos a palavra. Não praticamos a palavra. Agora, de repente, eu não começo a praticar de imediato, mas a palavra começa a trabalhar na minha vida. Você que é jovem, adolescente, juvenil, até irmão, que ouve a palavra pela primeira vez, ela começa a trabalhar na sua vida. E com isso, você, eu, nós vamos fazendo isso que é tão importante. Pense nisso, querido. Não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra.
Ao contar essa parábola, Jesus falava dos religiosos da época que diziam que fazia a obra de Deus, mas, na verdade, mantinham o coração longe dele. Não basta ouvir a palavra de Deus, é preciso praticar e viver o Evangelho. A Bíblia nos convida a não ser ouvintes esquecidos, mas sermos cumpridores da palavra. Então, ouça a palavra e pratique a palavra do Senhor Jesus na sua vida e você vai ver como você vai crescer espiritualmente, tá bom? As recompensas de nossa fidelidade, falaremos um pouquinho sobre 100 vezes mais aqui, resposta de Jesus a Pedro, desfrutando na vida eterna. E terceiro, fidelidade que aponta para cima e para o lado. Vamos lá. O apóstolo Pedro fez uma pergunta para Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos receber? Jesus lhe responde: receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Ou seja, aqui você já vai receber 100 vezes mais. 100 vezes mais pela sua decisão. Mas nós podemos entender o seguinte, que pelo Senhor, eu e você, nós vamos herdar a vida eterna se mantivermos firmes. Deus nos dá bênção aqui e essas bênçãos serão transmitidas também para o mundo espiritual. A resposta de Pedro foi muito importante e a de Jesus mais ainda. Então Jesus tem para nós, não somente para esta vida, mas principalmente para a vida eterna. Desfrutando da vida eterna. Alguém disse que temos de ter os pés na terra e os olhos na eternidade. Interessante, é verdade. Porque trabalhamos aqui, vivemos aqui, mas precisamos olhar a vida eterna. Olhar o que Deus tem determinado para nós, o que Deus tem para a nossa vida. E com certeza o que Deus tem para a nossa vida é bom, é coisa boa, é agradável, é bênção. E nós precisamos entender isso. Tá certo? E, em outras palavras, precisamos viver com a consciência de que o nosso lugar não é aqui. Somos peregrinos nessa terra. Jesus, ele descreveu que a vida eterna, em João 17,3, é a vida eterna, é esta que, qual é a vida eterna? Que nós conheçamos a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Cristo a quem enviaste. Se você reconhece que Cristo é o único ser criado por Deus, a imagem de Deus, o unigênito de Deus, que é igualzinho à mesma essência do Pai, que veio para te salvar, para me libertar, para te libertar. Se você se mantiver firme nesta tua consciência espiritual, você pode herdar a vida eterna também. Aí você vai viver aqui, mas pensando na eternidade. E isso vai ser algo lindo, isso vai ser algo maravilhoso. Glórias a Deus por isso. Jesus, ele é o nosso mestre. E alguém pergunta para ele: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde: olha, pega o que você tem e vende e dá aos pobres. E aquele homem triste, aquele jovem triste volta atrás. Não quis seguir o conselho de Jesus, porque não quis abrir mão, quis estar somente pensando nas coisas dessa vida. Mas nós precisamos estar nessa vida pensando nas coisas eternas. Pense nisso. A vida eterna é possível, mas a decisão da vida eterna é feita hoje, é feita agora, nesse exato momento. Fidelidade que aponta para cima e para o lado. A fidelidade de um cristão que deseja servir a Jesus deve apontar para cima em direção a Deus. E também deve apontar para o irmão. Se alguém diz que ama a Deus que não viu, mas não ama o seu irmão que está vendo, é mentiroso. Então nós temos que pensar que esta salvação, ela está na vertical do homem, olhando para Cristo, o autor e consumador da fé, mas ao mesmo tempo um olhar na horizontal, aonde você está vendo pessoas iguais a você, que precisa de um afeto, de um carinho, de um aperto de mão, de um abraço, alguém que está precisando ouvir da sua boca: Jesus te ama. Então,
O céu é para nós. O céu é para o servo fiel do Senhor nosso Deus. E o Senhor que está em cima quer que nós tenhamos comunhão com Ele, mas quer também que nós tenhamos comunhão aqui embaixo com os nossos irmãos. Concluindo, nesta última lição do trimestre, tratamos sobre a fidelidade do cristão e dos desafios de viver uma vida cristã autêntica. Aceitar o convite de Jesus implica renunciar e abdicar de muitas coisas por amor ao Senhor. E assim como se conhece uma árvore por seu fruto, também se conhece um cristão fiel por sua expressão de amor, pelo fruto do Espírito e pela prática da palavra. Quem assim o faz, recebe 100 vezes mais aqui e no porvir a vida eterna. Obrigado a você que pôde estudar comigo essa lição maravilhosa. E com certeza, entendendo que a tua escolha aqui é que fará toda a diferença. Viva aqui, mas com a tua mente no trono do Senhor nosso Deus. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te convido para estar comigo no nosso canal, estudando a palavra, recebendo cada dia um vídeo novo, onde Deus falará com você e com certeza será bênção de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço.